Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Bem-vindos ao canal do Clube Leitura, eu sou a Amanda e no vídeo de hoje eu vou indicar para vocês alguns livros de não ficção que foram escritos por autores negros. Tem tanto escritores quanto escritoras nessa lista, então continua aqui no vídeo pra gente conversar melhor sobre essas indicações. Eu separei 4 autores para indicar para vocês aqui no vídeo e tem uma dica extra, uma dica bônus da Ana Lu, então calma que tem muita indicação legal para vocês. Eu não gosto dessa ideia de ficar impondo leituras para as pessoas, sabe? O que eu tento fazer na internet é estimular as pessoas a lerem, e aí eu indico livros que eu gosto, obviamente, mas eu não gosto dessa ideia de, existem livros que todo mundo tem que ler, eu não concordo com isso, mas uma atitude que eu acho interessante é que os leitores busquem diversificar as leituras. Na medida do interesse, cada um vai variando. E é diversificar das mais variadas maneiras. Ler tanto autores quanto autoras, diversificar nas nacionalidades, sabe? Ler autores de diferentes países, variar também os gêneros, por que não? E aí vai mesclando na medida do seu interesse. Dá pra variar de muitas formas. E é isso que eu pretendo aqui nesse vídeo, apresentar uma das possibilidades de como você pode variar as suas leituras, indicando livros de não ficção, que eu sei que geralmente são os livros de ficção que atraem mais as pessoas, então estou aqui indicando não ficção, escritos por autores negros, que eu acho que é também bem importante que a gente dê visibilidade para os autores e autoras negros, que acabam tendo um espaço mais restrito no mercado editorial. Então é isso, busque diversificar as suas leituras da forma que você achar mais interessante, mas preste atenção nos livros que você escolhe. Você vai sempre no mesmo caminho? Então vamos lá, vamos às indicações. O primeiro livro que eu separei nessa lista é o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro, inclusive, já foi enviado pelo Clube Leitura, eu indiquei esse livro por lá, eu indico obras de não ficção, né? Então os assinantes já puderam escolher esse livro apareceu como opção. E esse livro, como diz aqui no subtítulo, é um diário, o diário da Carolina Maria de Jesus. Ela morou durante alguns anos com seus 3 filhos na comunidade do Canindé, em São Paulo. Ela foi uma mãe solo que catava papel, principalmente, para se sustentar e sustentar os filhos. E é um livro que evidencia, assim, algo que a gente já sabe, mas é um livro que evidencia essa desigualdade social que até hoje a gente enfrenta, a gente vive aqui no nosso país. Eu sou mãe também, então esse livro me tocou também nesse sentido, de ver como ela se desdobrava para cuidar dos filhos, para dar o que podia para os filhos, vivendo uma realidade uma realidade de miséria mesmo, uma realidade hostil. Então é um livro difícil, mas necessário, assim, sobre a nossa história. O segundo livro da lista é O Sol Ainda Brilha, a história real do homem que passou 30 anos no corredor da morte por crimes que não cometeu. Só esse subtítulo, acredito que já é o suficiente para instigar muita gente. Imagina o que é você passar 30 anos da sua vida no corredor da morte por crimes que você não cometeu. É essa a história desse livro. Então essa é a história do Anthony Ray Hinton. Ele vive no Alabama, nos Estados Unidos, e ele conta pra gente nesse livro a sua vida. É um livro que a gente lê assim com aquele nó na garganta, porque quando você pensa que é verdade, sabe, que isso aqui não é uma criação de algum autor, isso aqui é uma história real, e ele não é a única pessoa que viveu isso, que foi preso ou que sofreu, assim, que teve que encarar o poder judiciário por coisas que não cometeu, principalmente por conta da cor da sua pele. Então esse livro é sim também muito sobre racismo. O Anthony Ray Hinton, ele é negro, e a gente percebe, a gente sabe como as pessoas negras sofrem muito mais com a violência policial e são muito mais taxadas, né, a serem acusadas de criminosos. E assim, a justiça ignorou muita coisa para levá-lo à prisão. É essa tentativa, muitas vezes, de simplesmente encontrar um culpado sem olhar para os fatos, olhar para as provas com cuidado, porque ele tinha um álibi, ele estava trabalhando no momento em que um dos crimes por qual ele foi condenado aconteceu. A arma que encontraram na casa dele, que era da mãe dele, e estava há anos ali inutilizada, e colocaram como a arma do crime, e nem batia, sabe? Não tinha como ser aquela arma utilizada no crime. Então, assim, ignoraram muitas evidências que estavam ali para quem quisesse ver, só para incriminá-lo mesmo, para ter alguém para colocar como culpado ali
pelos crimes que tinham acontecido. É muito o meu tipo de livro isso aqui, é o livro, assim, é um tipo de história que me atrai muito, são os resquícios aí da minha formação, né, sou formada em Direito, tô fazendo agora pós-graduação em Direito Penal, então esse é muito o tipo de história que me atrai, mas independente disso, mesmo que você não for da área do direito, é um livro pra você, que nos faz enxergar, assim, essas injustiças raciais nesse âmbito judicial. Esse ainda não apareceu como opção lá no clube, mas é bem provável que ele apareça nos próximos meses. Então, se você ficou interessado, assina o clube, porque em breve ele vai aparecer como opção. E daí você pode escolher esse livro. O próximo livro da lista também nos ajuda muito a pensar sobre essa questão do racismo, mas o racismo aqui no Brasil. Um livro que eu li no início desse ano, Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. É um livro pequeno, é um livro curtinho, mas é um livro muito importante. Assim, eu queria ter a possibilidade de distribuir esse livro por aí. Esse livro nos ajuda a entender o que ele se propõe, entender o racismo aqui no Brasil, e é um manual para mais que não ser racista, para ser antirracista, para que você tenha atitude, ações que sejam realmente eficazes a combater o racismo. Essencial esse livro, muito necessário, capítulos curtos, muito didáticos. O que é também muito interessante aqui nesse livro é que a autora menciona vários outros autores aqui. No final também tem os livros que a autora consultou, que ela utilizou para escrever esse livro. Então, assim, a partir dessa leitura você pode fazer várias outras para entender melhor a questão do racismo, porque tem muitas referências aqui. Por fim, eu tenho 3 livrinhos para indicar para vocês, que são livros de uma mesma autora. São livros da Chimamanda Ngozi Adichie e são os livros Para Educar Crianças Feministas, o livro Sejamos Todos Feministas e o livro O Perigo de uma História Única. Temos 2 livros aqui muito interessantes para pensar o feminismo e esse livro aqui muito interessante para pensar a questão da representatividade. A autora fala da importância de você se enxergar nas histórias, né, que por muito tempo ela leu livros de, sei lá, escritores estadunidenses ou europeus, e ela achava que ela tinha que se adequar na realidade daqueles personagens, sabe? E não que ela poderia escrever a sua própria história, contando uma realidade que ela vive, escrevendo personagens com quais ela se identificaria. Então essa importância de diversificar as histórias, que até eu comentei lá no início, né? Diversificar suas leituras é diversificar as histórias com as quais você entra em contato, e isso amplia muito a sua visão de mundo. Então são livros extremamente interessantes e curtinhos, vale aí pra todo mundo. Vocês vão ficar agora com a dica da Ana Lu. Ela separou um livro muito interessante pra indicar pra vocês. Oi gente, tudo bem? Tô fazendo aqui a minha pontinha no vídeo da Amanda pra indicar pra vocês o meu livro de ficção de autor negro favorito, e não tinha como não ser Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. Eu li esse livro ano passado e ele explodiu minha cabeça, desde então eu venho recomendando ele pra todo mundo. Eu acho que esse livro é essencial, justamente porque a gente tem aqui no subtítulo dele episódios de racismo cotidiano, e eu acho ele essencial pra gente entender de uma vez por todas que o racismo se constrói dia a dia em atitudes que podem parecer pequenas. Sabe aquela situação que pode acontecer, que a pessoa vai relatar e que vai ter alguém pra falar que é mimimi? Então, a Ria Grada faz uma coletânea disso e ela comprova como o racismo é construído com base nisso. Então são pequenas coisas que acontecem no dia a dia de pessoas negras e que juntas configuram o cenário do racismo. Para fazer essas análises aqui, ela vai utilizar principalmente as histórias de 2 mulheres negras com quem ela trabalhou durante toda a sua tese de doutorado, que vão contar episódios que elas passam no dia a dia para mostrar pra gente o quanto o racismo existe, é real e palpável. Eu acho que esse livro é realmente muito importante, porque a gente precisa parar de uma vez por todas de minimizar situações desagradáveis que as outras pessoas vivem e achar que é mimimi. Não é mimimi quando alguém pega no cabelo de uma negra e fala assim, nossa, até que ele é macio, achava que era mais seco, ou simplesmente quando pede pra tocar, porque ninguém pede pra tocar no meu cabelo na rua. Não é mimimi se uma moça negra vai a um médico branco e ele aproveita que tá ali com ela e convida ela para passar as férias com a sua família na praia, em troca dela fazer serviços para a família e ser meio que uma diarista barra babá ali naquela situação. Não é mimimi se uma vizinha negra que mora do lado da sua casa pede para você tirar de frente do seu jardim um bonequinho negro que tá ali rememorando os tempos de escravidão, onde sempre um funcionário negro ficava na porta para receber as pessoas. Nada disso é mimimi e nada disso é pequeno, porque tudo isso é através dessas ações pequenas e cotidianas que o racismo é construído e solidificado dia após dia. Então, enfim, esse aqui é o meu livro, ele tá todo grifado de lápis, porque eu fiz muitos comentários enquanto eu lia, eu realmente
Anotei bastante coisa porque são coisas que nós, pessoas brancas, provavelmente não percebemos no nosso dia a dia e já passou da hora da gente perceber. Aqui ela fala de uma questão que eu me interesso muito também, que é vocabulário. O racismo também está na linguagem e a gente tem que desconstruir muita coisa na forma que a gente fala. Eu me policio diariamente e ainda assim tem algumas coisas que me escapam. A que eu ando me esforçando muito pra mudar é a do dito criado mudo. É um absurdo, né? A gente tem que falar mesinha de cabeceira, porque o que significava ter um criado do lado da sua cama é racista. Outra palavra que a gente tem que parar de usar é denegrir, quando a gente, né, for explicar sobre algo que prejudicou a imagem de outra coisa. Por que denegrir? Por que tornar negro tem que estar relacionado a algo que fica ruim? Então a gente tem que se policiar diariamente, porque o racismo também está no vocabulário. E aqui ela apresenta uma questão que eu nunca tinha parado para pensar, que é a dos escravizados. Por que a gente fala que os escravos eram escravos? Eles não eram escravos, isso não é algo nato deles, ele não nasceu escravo porque sim, ele foi escravizado por alguém. Isso parece pouco, mas muda tudo. Ninguém é escravo, as pessoas são escravizadas por alguém. Então a gente tem que tomar cuidado diariamente com as nossas atitudes, com a nossa forma de falar, pra gente não propagar o racismo e tornar a vida das pessoas mais difíceis. Enquanto pessoas brancas, a gente tem que saber qual é o nosso lugar e saber que a gente vai ser sempre racista, entender isso, aceitar isso pra gente poder mudar. E não se sentir ofendido quando alguém aponta as nossas falhas e os nossos problemas e as nossas incoerências. Foi isso então no vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas indicações e da indicação da Ana Lu. Conta pra gente aqui nos comentários se você já leu algum desses livros e se tiver indicações de livros de não ficção, de autores negros pra indicar, por favor, fica à vontade aí nos comentários pra gente trocar essas indicações, tá bom? No último vídeo que eu postei, que foi uma resenha do livro A Paciente Silenciosa, tava rolando um sorteio, então eu vou deixar na tela nos próximos segundos o nome do ganhador ou ganhadora. Quando eu tô gravando esse vídeo eu ainda não fiz o sorteio, mas na hora em que eu for editar eu vou inserir o nome do ganhador, então veja aí nos próximos minutos. Muito obrigada a todo mundo que participou, é um livro muito incrível também. Vou deixar o card aqui em cima onde eu falei sobre esse livro. Não deixe de acessar o site do Clube Leitura, lá tem todos os planos disponíveis. Recentemente lançaram um novo plano, que é o Clube Leitura Mini, com preço mais abaixo que os outros, com uma proposta bastante interessante. Então, se você ainda não é assinante, ficou interessado, dá uma olhadinha lá no site que tem tudo explicado, todos os planos. Qualquer dúvida deixa nos comentários que a gente responde também, tá bem? Tá bem, tá bem? Então é isso, gente. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Muitos beijos e tchau. Até a próxima.